E aí, guardião da memória, tudo bem com você? Meu nome é Felipe Denuso e eu tô aqui para falar com você sobre direção de pessoas, mas sobre uma coisinha bem específica. Não tem nada pior que um fotógrafo falar para um modelo, para uma modelo, para um grupo de pessoas, para uma família, enfim, seja para quem for que você esteja fotografando, para que ele esteja fotografando, falar, vai se mexendo aí que eu vou fotografando. Nossa, quando eu escuto isso, eu quero morrer ou eu quero matar o fotógrafo que fala isso. É a pior coisa que você pode falar para um modelo, vai se mexendo aí. E eu vou te falar por quê. Vamos lá. Quando você fala para o modelo, vai se mexendo aí que eu vou fotografando, você está transferindo toda a responsabilidade da foto para ele, não para você. E isso passa um total despreparo, uma insegurança completa, porque assim, se o negócio ficar ruim, se não der certo, a culpa é sua, você que não se mexeu direito. Então você passa toda essa responsabilidade para outra pessoa. E é importante entender que direção é um jogo de duas pessoas, no mínimo duas pessoas. Você, o fotógrafo, e a outra pessoa que você está fotografando. Se você está fotografando um grupo, é um jogo seu com esse outro grupo. Então passar essa insegurança para uma pessoa ou para um grupo é a pior coisa que esse fotógrafo pode fazer, ou que você pode fazer se você estiver fazendo isso, se você já fez isso. Tem como você se proteger disso, tem como você ter consciência e eliminar completamente essa frase, vai se mexendo aí que eu vou fotografando, vai só se mexendo aí. Tá bom do jeito que tá. Tá bom do jeito que tá, até pode fazer sentido de vez em quando, mas vai se mexendo. Enfim, vamos lá. Se isso passa insegurança, se isso transmite um despreparo, a forma de você se proteger disso e você não fazer essa atitude horrível é você se preparar. Você, no momento que você se prepara, você fica mais seguro, você tem consciência sobre o que você está fazendo. Então é você chegar nesse ensaio para fotografar uma outra pessoa sabendo onde você quer chegar, né? Você chegar sabendo onde você quer chegar. Você ir preparado, então você ter uma ideia de pose, você ter uma ideia de direção, lembrando que pose não é direção. Mas eu já falei sobre isso em algum outro vídeo, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui de novo. Então vamos lá. Então você chegar preparado, sabendo o que você quer fazer, qual é o resultado que você quer ter daquele ensaio. Isso tem que reverberar em quem você vai fotografar. A pessoa que está sendo fotografada, ela tem que ter um mínimo de consciência do que vai acontecer naquele ensaio, do que você espera. Então, como que você se prepara para isso? Eita! Como que você se prepara para isso? Vendo referência e compartilhando com essa pessoa as referências. Então é importante também que ela passe as expectativas dela para você, né? O que ela imagina desse ensaio, quais são as poses que ela quer, quais são os climas, né? Qual é a atmosfera que ela quer para esse ensaio. Então é importante que vocês troquem referência. Por que o modelo ou a modelo ou o grupo tem que passar uma ideia de referência? Porque é você que está fotografando, mas essa foto não é sua. Quer dizer, essa foto é sua, mas essa foto não é para você. Essa foto é para essa outra pessoa. Então você tem que atingir a expectativa dela. Essa pessoa, a gente espera que ela não esteja contratando um fotógrafo ou pedindo para você fotografar só porque ela precisa de uma foto, mas porque ela quer o seu modo de olhar para aquela cena. Ela quer o seu modo de pensar aquela cena. Então, no momento em que você fala, vai se mexendo aí, isso morreu, isso acabou completamente, porque você passou tudo para ela. Então, quem está ali daquele lado fotografando, não precisa ser você, pode ser qualquer outra pessoa, não precisa ser especificamente você, pode ser qualquer pessoa com um equipamento que capture uma imagem. E não é isso que a gente quer. A gente quer transmitir um olhar, a gente quer transmitir uma identidade visual, a gente quer passar uma linguagem, quer ter uma visão artística sobre aquilo. Para você poder construir isso, você vai vendo várias referências. E nesse ensaio, especificamente, você precisa compartilhar essas referências, porque por mais que essa pessoa queira o seu olhar, o seu modo de ver o mundo, ela também tem as expectativas dela. Então isso precisa casar, isso precisa ficar encaixadinho, isso precisa, que bonitinho, né? Precisa ficar encaixadinho. Isso precisa fazer sentido. Então não adianta a pessoa vir com uma ideia maravilhosa na cabeça dela, mas que para você não faz sentido. Assim também como não faz sentido você chegar com uma ideia
mirabolante, falar para ela, mas não é isso que eu gostaria desse ensaio. As coisas não encaixam nesse sentido. Então, por isso que alinhar essas expectativas é muito importante. E como é que você alinha essa expectativa quando a gente está falando de imagens? Trocando imagens. Então é importante que você passe as referências. Olha, eu pensei nesse ensaio da gente fazer da seguinte forma, assim, 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 usando essa paleta de cores, pensei em usar esse fundo. E a pessoa vai falar, olha, eu pensei nessas poses, eu gosto muito dessa luz, eu já vi esse fotógrafo, essa fotógrafa, já vi essas imagens, e elas super combinam para mim, acho que elas fazem sentido para mim. E aí, eu gostei disso. Aí você pensando, eu gostei disso. Porque se a gente pegasse um pouquinho dessa minha ideia e misturasse com essa sua ideia, isso é um mundo perfeito. Pegar essas duas ideias, misturar e vocês criarem uma ideia de vocês. Isso começa a ter uma unidade visual. Isso começa a ganhar uma forma única, que é o que a gente espera de um ensaio, em que tem um pouco da visão do fotógrafo, um pouco da expectativa do cliente e todo mundo feliz ali dentro. Então, ter essa consciência, ter esse estudo prévio, elimina completamente o vai se mexendo aí, porque você já chega com uma ideia de pose. Lembrando que pose não é direção. Pose faz parte de todo o processo de direção. Direção é o bom dia e a gente se vê depois. Tudo isso é a direção. Nós temos uma música super chata aqui. Tchau, música. Vai. Partiu. Vai curtir a vida, que sua vida é curta. A direção compreende tudo isso. No meio disso, em alguma parte disso, existem as poses. Então, o que eu quero dizer quando eu falo que a direção começa no bom dia e termina no a gente se vê depois? No tom de voz que você chegou no ensaio, no tom de voz que você fala o bom dia, que você fala o oi, interfere na direção. Se você encontra a modelo que você vai fotografar, ou o modelo, ou o grupo que você vai fotografar. Chega, e aí, tudo bem com vocês? Nossa, que dia lindo, olha que dia maravilhoso. Tô super energizado, vamos lá, vamos embora. Vamos fazer esse ensaio, essas fotos vão ficar incríveis. Você trouxe um clima para essa direção. É diferente você chegar, oi, bom dia, tudo bem? Foi difícil chegar aqui hoje, né? Nossa, tá sol pra caramba, né? Que saco. Você fica ali que eu vou ver como é que tá a luz e a gente faz umas fotos. Tá pronta? Vamos lá. Percebe que isso é diferente? Agora, isso pode ser proposital. Por exemplo, se você encontra um grupo, uma pessoa, um homem, uma mulher que você vai fotografar, e a energia desse grupo, dessa pessoa tá tá demais, você pode tentar equalizar isso numa direção desse tipo, sendo mais, não jogando essa energia para baixo, do jeito que eu fiz aqui nesse exemplo, né? Mas você sendo mais ouvinte, sendo mais receptivo, fazendo essa pessoa gastar um pouco a energia dela para baixar um pouco, não zerar, baixar um pouquinho, para aí você começar a colocar as coisas que você pensa. Então, é um equilíbrio. Lembrando que é um jogo de dois. Guarda isso, porque isso é muito importante quando a gente fala de direção, e eu vou falar várias vezes em vários outros vídeos que eu falo sobre direção. Direção é um jogo de dois. Você propõe, a pessoa pega, trabalha um pouquinho aquilo que você propôs, devolve, você pega aquilo, trabalha um pouquinho que ela propôs e devolve para ela, e vocês vão jogando juntos ali. Então, a direção começa aí no bom dia, no tom de voz, na forma que você fala, nas coisas que você fala, na sua energia ali, e durante essa condução também. Claro que essa direção, ela não precisa ficar monotônica. Tipo, você falando super feliz o tempo todo, ou falando super triste o tempo todo. Eu tô usando triste e alegre e feliz só para colorir de forma mais saturada, para entender o exemplo aqui, mas existem várias outras coisas que é exatamente isso que eu estou falando. Você pode pensar nessa direção como uma música. Uma música, ela não começa lá em cima o tempo todo. Ela começa lá em cima, depois desce, ela tem um refrão, repete algumas coisas, ela vai lá para cima, depois ela desce, ela fica aqui embaixo, e ela vai pro ápice, e aí termina, e termina. Então, você pode pensar na direção dessa forma. Então, tudo isso entra na sua preparação, entra na sua
antecipação para exatamente limpar, eliminar, cancelar a ideia do vai se mexendo aí. Beleza. Mas Felipe, você está falando de um ensaio de 1 hora, de 1 hora e meia, de um ensaio profissional, de uma coisa muito maior do que eu faço normalmente. O que eu quero entender sobre isso do vai se mexendo aí, de eliminar esse vai se mexendo aí, é para fotografar minha família, para fotografar meus filhos, fotografar meu marido, fotografar minha esposa, fotografar os meus pais, uma coisa mais caseira, mais dia a dia. Eu não quero ser profissional, eu não quero fotografar profissionalmente. Tudo bem. A ideia de tudo isso que eu falei vale para você da mesma forma. O que você pode fazer é diminuir o volume de tudo isso. Você vai, hoje eu vou para a pracinha e vou fotografar os filhos. Beleza. É muito menor do que um ensaio profissional. Você pode fazer um leve ajuste. Ao invés de você ir para a pracinha e falar para os filhos, fica aí que eu vou fotografar vocês. Você pode pensar em algumas poses antes. Então você pode já lá no Google, no Instagram, fotos de poses de criança. Lembrando que pose não é direção, mas enfim. Pensa nas poses, mas a pose é uma parte importante do processo de direção. Então, não estou desprezando ele, mas eu quero só que você entenda que a coisa é muito maior. Você vê essas referências, então você vai ter ideias de poses para fotografar as crianças, já vai ter ideias, por exemplo, que fotografar a criança de cima para baixo não é tão legal, que é legal você fotografar a criança na mesma altura que ela. A direção para a criança é diferente, você não consegue, não é que você não consegue, não é tão legal, ou às vezes é um pouco mais difícil, você ficar conduzindo a criança o tempo todo, falando para ela o que ela precisa fazer. Você precisa deixar a criança um pouco mais solta. Então, só de uma rápida pesquisa e vendo tudo que eu falei agora há pouco, você consegue ter essa clareza e ter essa consciência. Mas vamos dizer que você tem lá uma câmera, pode ser um celular, pode ser uma câmera de entrada, enfim, você tem um equipamento que produz uma imagem. Ponto. E aí uma amiga, um amigo te fala, eu preciso fazer umas fotos, que eu queria colocar umas fotos diferentes no Instagram, com umas roupas legais aí. Você pode fazer umas fotos para mim? Você gosta de foto, você tem um equipamento que produz uma imagem bacana, por que não? Você vai lá fazer essas fotos. E aí a gente entra no vai se mexendo aqui, vai se mexendo aí. Que é exatamente o que a gente não quer eliminar. Antes disso, como é que você se protege diminuindo o volume de toda aquela preparação que eu falei? Da mesma forma que eu falei de fotografar as crianças. Você vai fazer uma rápida pesquisa e falar poses para look, poses para book. Lookbook é um tema da fotografia. Poses para book. Ela tem uma ideia do que você... Nossa, entrou um helicóptero aqui em casa. Enfim. Você vai ter uma ideia das poses que você vai fazer. E aí você vai alinhar isso com essa pessoa que você vai fotografar. O que você espera desse ensaio? Quais são as poses que você já pensou? Que outro Instagram, se ela vai usar isso no Instagram, que outro Instagram você viu que tem umas poses parecidas? Então vocês começam a alinhar aquelas expectativas para encaixar bonitinho, para entender quais são as expectativas dela e você produzir aquelas imagens. E aí, você pesquisou antes, você começa a ter um pouco noção das imagens que você gosta, das imagens que são interessantes para você, das cores, da luz que você acha que é interessante, do ponto de vista, da composição, né? Vai colocar mais para cá, vai colocar mais para cá, vai ser central, vai ser de cima para baixo. Enfim, tudo isso vai deixar a pessoa se mexendo e você vai fotografando, se mexendo. Já vou falar sobre esse ponto que é interessante. E vai fotografando. E aí você tem uma construção do seu olhar para a expectativa dela. E as coisas se juntam e vocês têm um ensaio que é único. Então vamos lá. Eu falei agora, né? A pessoa vai se mexendo e você vai fotografando. Isso que eu estou falando agora, da pessoa vai se mexendo e você vai fotografando, é diferente, porque do ponto de partida, é diferente do, fica aí que eu vou te fotografar, vai se mexendo aí que eu vou te fotografar. Putz, Felipe, mas você está falando a mesma frase, como que isso é diferente? Vamos lá. Eu falar para a pessoa, fica aí, vai se mexendo, vai fazendo umas poses aí que eu vou te fotografando, é diferente de eu dar uma intenção para ela, em que ela se mova e durante esse movimento eu fotografo ela. Por exemplo, vamos pensar na seguinte intenção que eu dou para a pessoa.
Imagina, eu estou falando com o modelo que eu vou fotografar, tá? Imagina que você acabou de sair do Big Brother e você é uma das pessoas mais famosas do Brasil. Ponto. Eu sou um fotógrafo e eu preciso fazer uma foto sua. Mas você é tímida, reclusa e não quer deixar eu fazer as fotos. Como você vai agir? Então eu dei uma intenção para ela e aí ela vai, trazendo o lado atriz, o lado ator dela, ela vai interpretar isso e a gente vai começar a interagir. Então ela está se mexendo a partir de uma provocação que eu dei para ela e aí eu vou fotografando. Então ela super famosa não quer deixar ela ser fotografada, não quer que eu fotografe ela, não vai deixar eu fotografar ela. Então ela vai fazer atitudes de impedir com a mão, de tampar o rosto. E aí ela pode fazer isso de uma forma rápida e aí você, beleza, isso ficou muito legal. Repete isso, mas faz mais devagar. E aí ela vai protegendo, vai fazendo os gestos. E a partir desse gestual, você como fotógrafo e criador, desculpa, começa a filtrar algumas coisas ali. Então, por exemplo, vamos dizer que ela fez esse gesto aqui assim. Não quero que você me fotografe. Ela fez isso rápido. Sei lá, faz mais devagar. Você fotografou. Ah, beleza. Essa mão que você fez aqui em cima, traz ela mais perto do rosto. Beleza, agora faz de novo e para ela aqui. Aí ela tá aqui assim, beleza, para a mão. Agora tira o rosto um pouquinho pro lado. Já começa a ter uma pose diferente. Essa mão, vira ela para você. Isso, agora passa ela de baixo para cima e o rosto para cima. Você já começa a criar uma pose. Eu sei que para mim aqui ficou muito engraçado, ou grotesco, mas a ideia é essa. A partir de uma provocação, vai se mexendo aí, mas com consciência, você vai criando poses, você vai filtrando algumas coisinhas ali no meio, repetindo aquilo e adaptando isso para aquela pessoa, porque cada pessoa vai agir de uma maneira diferente. Cada pessoa vai ter um entendimento diferente sobre aquela provocação que você der, ou até sobre a pose que você criar. Por isso que a pose é perigosa. Você chegar com o seu guia de 1001 poses ali para fotografar. Porque aquela pose que tá linda para modelo que tá ali no desenho da pose, funciona para ela. E funcionar para ela não quer dizer que vai funcionar para todo mundo. E não é por questões de forma de corpo, porque isso não faz diferença. A questão é da consciência corporal que cada um tem de si. Às vezes você cria uma pose baseada nesse PDF de 1001 poses e fala para a pessoa fazer, mostra para a pessoa, mas a pessoa não sabe colocar o corpo dela naquela posição. Ou ela sabe, mas ela não se sente confortável, porque não é uma coisa natural para ela. Então, tem que ter esse jogo. E como é que você constrói esse jogo? Com calma, adaptando essa pose para a consciência corporal que aquela pessoa tem, para a noção corporal que aquela pessoa tem. É um processo delicado, é um processo que tem certas sutilezas e que você vai adquirir isso com a prática, com o treino. E isso vale independente se a sua intenção aqui é ser um fotógrafo profissional, um fotógrafo amador ou ter uma consciência sobre a sua fotografia. Para mim não faz diferença nenhuma qual é a sua intenção. Esse conteúdo que eu estou fazendo para você aqui serve para qualquer um. Mas, seja qual for o seu segmento, a sua intenção, isso vai ser resolvido com treino. Não tem outro segredo. É treino, é parar, analisar, fazer isso com calma, perceber que às vezes até a linguagem, a forma que você falou, porque isso entra dentro da caixinha de direção, a forma que você falou para construir aquele corpo interferiu, porque a pessoa entendeu de uma maneira errada, você falou de uma forma que não fazia sentido para ela, isso já aconteceu várias vezes comigo. Tem um exemplo muito legal, que eu gosto de, por exemplo, quando eu vou fotografar, fazer um retrato, evidencializar bastante os olhos. Então eu falo para a pessoa, eu falava antes, né, antes de acontecer esse episódio, eu falava queixo para baixo. A pessoa pegava o queixo, botava o queixo para baixo e trazia mais olhar. Então a pessoa parava aqui assim, beleza, pode fotografar. Aí eu falava queixo para baixo, mais um pouquinho, não foi muito, volta. Beleza. Até que um dia eu fotografei uma pessoa que ela parou lá assim, eu falei, beleza, põe o queixo para baixo. Ela fez isso. Aí eu percebi que o erro foi meu. A minha comunicação foi errada. E aí eu parei de falar o queixo para baixo e comecei a falar, inclina um pouco o rosto para baixo, olha um pouco mais para baixo.
enfim. Tem até algumas pessoas que para fazer isso, eu faço o seguinte, olha, é uma direção minuciosa, vamos lá. A pessoa parou aqui, com o rosto mais para cima aqui. Aí eu falo para a pessoa, olha para baixo. A pessoa olhou para baixo. Tá, não, olha para baixo, mas leva o rosto junto. Isso, a pessoa levou o rosto para baixo. Aí ela tá olhando para baixo, ela fala, tá, mantém o rosto para baixo e traz o olhar para a câmera. É diferente. Tudo isso vai da linguagem, da comunicação que você faz com a pessoa. Tudo isso entra na direção. E elimina completamente o vai se mexendo aí que eu vou fotografando. Certo? É isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, compartilha ele com outras pessoas que você pode achar que vão gostar desse conteúdo, que gostam de fotografia, enfim. E se inscreve no canal aqui, se você não está seguindo ainda, em algum lugar aqui tem onde você se inscrever para você começar a seguir. Fica ligado, vem novidades aí. Bom, eu ia falar qual é a novidade, mas eu não vou falar não. Tem novidade surgindo aí. É isso? Até mais!